irmãos e irmãs no Cristo Jesus. Vamos, nesse momento, queremos saudar a você que me acompanha pelas plataformas digitais. Página Face Neuci Souza, programa Encontro com Deus, Web Rádio Ativa Comunicações, os nossos ouvintes, minha saudação, bem como todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia, Batatais. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nesta noite, nos exorta a manter a nossa esperança em relação às promessas de Deus. Seja esperançoso naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus sempre oferece a nós. Deus, sem nós, continua sendo Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Então, as promessas de Deus são verdadeiras. Deus é aquele que sempre derrama a sua graça e a sua bênção. Por isso, vamos manter sempre a nossa confiança em Deus. Há muita gente que espalha boatos e rumores espalhados por pessoas que às vezes nos tentam até impressionar com histórias imaginárias. Mas Deus é aquele que está sempre do nosso lado. Por isso São Paulo está dizendo aqui, por isso aconteça, para que isso aconteça, a graça de Deus sendo derramada em nós, nós precisamos estar confiantes. Primeiro, na palavra de Deus e na tradição que são ensinadas por fonte segura. Ou seja, confie na palavra de Deus. Obedeça às orientações da igreja, que são fontes seguras para que você possa ter essa esperança e essa confiança. A palavra nos assegura que Jesus ainda virá uma segunda vez e ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra aqui. Então, nós somos cidadãos do céu. Mesmo que nós estejamos nesse mundo onde muitas pessoas nos iludem com tanta facilidade e muitas vezes desviamos do caminho de Deus com tanta facilidade. O Senhor não nos abandonou. O Senhor sempre está conosco e Ele vai vir e um dia Ele virá, não é? Diz o texto, Ele virá um dia para separar os bons dos maus. Isso a Escritura diz. No entanto, isso não é motivo que nós tenhamos medo que Jesus vai voltar a qualquer hora. Aquele que está preparado não fica com medo. Se você tem consciência de que um dia você vai ser cidadão do céu, você não tem que ficar com medo. Nós temos que ficar com medo do pecado em nossa vida, porque a hora em que o Senhor chegar, pode ser que nós não tenhamos nos preparados o suficiente, o nosso coração não viveu a experiência do Evangelho, não é? Então, nós devemos sempre perseverar na vivência do Evangelho, nos ensinamentos, assim tendo o nosso fim último, para alcançarmos a glória que o Pai quer nos oferecer, a glória que o Pai promete a todos os que têm em Jesus Cristo o Senhor como Salvador da sua vida. Diz a palavra, todo aquele que crer será salvo. Então é preciso acreditar, é preciso confiar nas coisas de Deus. Além disso, devemos procurar seguir os conselhos aqui que São Paulo, quando nos diz, anime os vossos corações e vos conformeis com toda boa ação e palavra. Então, que os nossos corações estejam animados. Não é o fato de que um dia nós vamos morrer que nós devemos ficar tristes. Não,
devemos ficar alegres, animar o nosso coração, devemos ser pessoas que têm o Cristo alegres, animadas, não ficar com cara de sexta-feira santa o tempo todo. O nosso Deus ressuscitou, o Filho dele, Jesus, por isso devemos nos alegrar e confiar. E possamos ter em mente sempre fazer o bem, e não basta apenas ouvir a palavra, é preciso que tenhamos boas ações também. Que ao escutar a palavra, tenhamos boa ação. Enquanto aqui estivermos, nesse mundo, todos nós somos convidados a viver essa união com o Pai, com nosso Deus, com o Filho que é Jesus Cristo, nosso Salvador, e pedir a graça do Espírito Santo, que usufruindo da graça do seu amor, ele nos sustente, nos consola, nos edifique e leve cada um de nós a toda boa ação. Que o Espírito Santo te ilumine, para que você trilhe sempre no caminho que leve a Deus, que leve ao Senhor Jesus como teu Salvador da tua vida e da tua família. Já no Evangelho de hoje, que nós ouvimos, ele nos fala, né? Os fariseus ali estão aí juntando-se aos mestres da lei e formando de fato uma tropa de hipocrisia. Eita povinho hipócrita, quer dizer, fazem de conta que fazem as coisas. Quer dizer, por fora dão uma de santinho, bonitinho, não é? Mas por dentro são ferozes, não tem misericórdia, não tem perdão, vive criticando, vive somente apontando o dedo e o erro dos outros, não é? Achando que eles são os melhores, não é? Muito cuidado, meus irmãos, para que a gente não viva também uma religião de hipocrisia, não é? E aqui os fariseus e os mestres da lei estavam fazendo. E essa é uma tentação, esse é o grande perigo que nós podemos viver na nossa experiência religiosa, de sermos pessoas que muitas vezes carregamos símbolos religiosos que falam de Deus para tudo quanto é canto, não é? Mas o coração não perdoa. Não adianta andar com o terço traçado na mão, não adianta andar aí com um brinquinho de Jesus, com correntinha do Espírito Santo e com medalhinha de São Bento. Não estou dizendo que isso não é útil, mas eu estou fazendo a comparação com os fariseus. De nada adianta você estar bonitinho por fora, cheia de Deus, parece aí um andor, mas tem um coração que não perdoa o pai, que não perdoa o irmão, não perdoa o irmão da comunidade, não perdoa o irmão da igreja, da tua pastoral, do teu movimento. Ô hipócrita dos tempos modernos, não era só os fariseus e os mestres da lei da época, não. Hoje nós temos muita gente fazendo isso. Tem brinco com o nome de Jesus, tem, às vezes, tercinho da Virgem Maria, né, que usa em blusas, temos tal de São Francisco, cruz até maior do que a do bispo, porque o padre não usa tanto uma cruz daquela episcopal, quem usa aquela cruz grande é o bispo, e tem alguns, né, na igreja que usa a cruz maior do que o próprio bispo da cidade, não é? Da diocese. Então, eu nem vou olhar para essas práticas, porque, para mim, elas podem dizer tudo e, ao mesmo tempo, nada. Nada. Porque de nada adianta você carregar isso e aquilo, se você, a tua vivência, você não tem amor em casa. Trata o teu pai com estupidez, a tua mãe está doente e você não cuida dela, teu irmão precisa de uma força, de uma ajuda, você não ajuda. Não é? Está doente, deixa o coitado lá na cama, eu tenho um compromisso, tenho que fazer ginástica na academia, eu tenho que fazer aula de inglês e deixa lá todo mundo jogado. Não dá banho, não tem caridade, a tua mãe está na cama doente e não lava a louça, não é?
joga a mãe no asilo, e não adianta você dizer que fez experiência de Deus. Olha a hipocrisia do tempo de hoje, hein? Os fariseus usavam roupas longas e importantes para chamar a atenção de todo mundo pela forma como se vestiam. Olha como eu estou cheio de Deus. E chamava a atenção por aquilo que queriam fazer religiosamente falando, porque não perdiam em nada, não perdiam os cultos das sinagogas, eram os primeiros a chegar, entregavam o dízimo e até um pouco mais da hortelã e tudo mais. Porém, de nada, somente atos externos. Não estou dizendo que não tenha validade, mas às vezes há uma incoerência daquilo que nós apresentamos e daquilo que nós vivemos, não é? Deixavam de lado o amor, deixavam de lado a justiça, deixavam de lado a misericórdia, deixavam de lado a fidelidade a Deus verdadeiramente como deveria ser. Então aqui esse evangelho hoje é muito questionador. Jamais use a religião para sobrepor-se aos outros, mas use a religião para cuidar dos outros. Ou seja, vem na missa, siga a tua religião, mas ajude o próximo, faça o amor, cuide daqueles que estão doentes na tua casa, pratique a caridade, não é? Tem gente que vem na missa, mas não fala com o pai, está de mal há 5 anos. Tem gente que, cunhados e cunhadas que não se falam, não é? Então, quando morre, fica chorando em cima do caixão, e depois quando morre vira santo, né? Você já viu que todo mundo que morre vira santo? Como era bom aquele homem, meu Deus do céu, não é? Então, cuidado, preste bem atenção, não é para deixarmos de fazer as nossas práticas, de sermos fiel ao nosso dízimo, devolver, ir ao culto religioso, devemos ir na missa, sim, mas há pessoas que desprezam isso, não é? Eu não vou à igreja, mas eu sou melhor do que quem vai. Você não vai na igreja e você é melhor do que quem vai? Quem que te revelou isso? A tua cabecinha, né, meu amigo? Não é a minha amiga. Você já está tomando o lugar de Deus. Cuidado, hipócrita. Autossuficiência. Achar que só você é santinho e que vai para o céu, você vai bater com os burros na água. E o evangelho vai dizer, aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, e bate no peito, eu não sou como esses aí, olha, você pode bater com os burros na água e o Senhor dizer, eu nem te conheço, você nem ia me buscar, como é que você está achando que você é melhor do que os outros? Ninguém é melhor do que o outro. Eu não sou, tem uns assim, eu sou muito bom. Deus é bom, só Deus é bom. Nós somos falhos, nós temos pecados. Se hoje você é bom, que legal, que maravilha, continue sendo bom. Mas cuidado, amanhã você pode escorregar na casca da banana e tudo aquilo de bondade que você é, em 15 minutos você pode estragar tudo, colocar tudo a perder. Você mostrar que você é uma pessoa, não é, aqui fora até legalzinha, mas por dentro, a hora que você revelar, você pode jogar tudo afora. Então, está errado também. A questão de achar que você não vai na igreja e que você é muito melhor do que os outros. Cuidado. A autossuficiência não leva ninguém para o céu. De boa intenção, o inferno está cheio. Saiba disso. Então, não basta ter boas intenções. É preciso viver bem com aqueles que estão do nosso lado e viver uma vida coerente com o Evangelho. Então, a questão é que precisamos ir, mas nós temos ir na missa, mas nós temos que cumprir aquilo que a palavra pede. E até se as pessoas lá não cumprem, o problema é delas. E aí você pode dizer assim, eu vou na missa, mas aquele que faz a leitura não cumpre. Eu não vou na missa porque o ministro do padre não cumpre. Eu não vou na missa porque aquele padre não cumpre o que ele falou.
eu falo, meu filho, minha filha, siga Jesus. Se ele não cumpre ou se ela não cumpre, o pecado é dele, é dela. Pare de olhar e apontar o dedo para os outros. Faça a tua experiência. Ainda coloquei hoje um pensamento lá no meu Face que diz o seguinte, né? Tem gente que passa o tempo todo fofocando e criticando os outros. E quem vive isso não constrói a própria história. Não se corrige, não se torna melhor. Então é preciso que a gente seja o melhor. Pare de olhar os outros. O tempo que a gente perde a apontar o dedo para os outros e julgar os outros, você está perdendo a oportunidade, deixando passar o tempo de construir uma história maravilhosa para a tua vida. Tem gente que não se conhece. Tem gente que tem medo de se abrir para os outros, para se revelar. Por quê? Porque, olha, tem gente que tem um filminho aí, a hora que chegar lá diante de Deus, eu acho que vai ser filme maiores para 18 anos. Porque tem tanta coisa feia dentro, que a hora que vir à tona, não é, que se revelar e apresentar ao Senhor, ele vai meter a mão na cabeça e esconder. Meu Senhor, vai fazer que nem Pedro lá, né? Meu Senhor e meu Deus, se jogou no chão, porque tinha pecados. Então todos nós temos pecados. Então, não se preocupe com os outros, se está cumprindo ou se não está cumprindo, se é fiel ou se não é. Cuide de você, cuide da tua salvação, cuide do teu coração, construa a história com dignidade de filho e filha de Deus, tá bom? Não podemos deixar de lado de forma nenhuma, o amor e a fidelidade a Deus e a praticar a justiça e a misericórdia. Sejamos justos, porque Deus é justo, e quem é justo ali representa o sinal da sensatez humana com a graça de Deus. O justo tem sensatez e tem a graça de Deus. Jamais cometemos a injustiça com o irmão. Não faça isso. Jamais falemos aquilo que não é. Jamais façamos acepção de pessoas. Jamais deixemos alguém desamparado, desprovido ou descuidado. Jamais use a tua religião para sobrepor aos outros. Achar que você é melhor do que o outro porque você vive na igreja ou você vive uma religião. Mas usemos da nossa religião, da nossa experiência para ajudar o outro, meu irmão. Minha irmã, a religião faz de nós, deve fazer de mim, de você, pessoas misericordiosas e bondosas para com os nossos irmãos. E a misericórdia de Deus derramada sobre nós deve fazer você exercer o perdão. Perdoar as pessoas. Por que tem tanta gente que tem repugnância do perdão? Gosta de ficar com o coração amargurado, triste, no vazio, na angústia, na depressão, e pode dar doenças psicológicas e emocionais porque não perdoa. Portanto, vamos exercer o perdão e não julgar e nem condenar. Como tem gente que julga ante de Deus, julga ante do tribunal, não é? Nos últimos dias estamos vendo aí, tem gente que já está julgando todo mundo que está passando na televisão, notícias e por aí. Nem aconteceram os fatos, não tem uma decisão, uma análise. Tem gente que já está colocando muita gente no inferno, apontando o dedo. Não adianta viver em redes sociais exaltando o nome do Senhor, mas não usar as nossas conversas do dia a dia para exercer o perdão. De nada adianta você botar a mensagem de Jesus lá, se na tua casa você não perdoa o teu esposo, o teu filho, não perdoa aquele da tua família e da tua comunidade. A misericórdia e a reconciliação uns com os outros é o que Deus pede também. Não queira achar que você tem cara de santo, mas dentro é um lobo feroz,
que não perdoa, que não é misericordioso. Meu irmão, minha irmã, o cristianismo não é uma religião de medo, mas de certeza, da certeza que vem de nosso Deus, de um Deus que quer me salvar, de um Deus que quer te salvar, mas Ele sustenta-nos nos caminhos que Ele conduz. Então, para você querer se salvar, trilhe o caminho de Deus e não o caminho que você acha que tem que ser. Eu fico de mal porque é minha experiência, eu vivo o que eu quero. Cuidado, esse caminho não vai levar você ao céu. Que o Senhor Deus eduque as nossas práticas exteriores e a nossa disposição interior de sermos melhor. Ou seja, que o nosso coração revele pelos nossos atos externos aquilo que nós somos. Cuidemos, porque estamos transformando, lamento dizer, muitas vezes, até mesmo a nossa religião católica, a nossa igreja ou qualquer outra igreja cristã, numa religião farisaica, cheio de preconceitos e dogmas. E não estamos vivendo uma religião que o Mestre Jesus nos ensina, que é a prática da justiça, da misericórdia e do amor de Deus. Você vive isso, pelo menos algum? A justiça, a misericórdia e o amor. Agora não adianta você achar que você é correto, dono da verdade, que engoliu o Espírito Santo com pena e tudo, e acha que você está com a razão. Cuidado. Vivamos uma religião simples, que ama como Jesus amou. Que seja justo e que tenha misericórdia. De nada adianta vir na fila da comunhão. O próprio Jesus vai dizer: deixa a tua oferta ali, vai reconciliar com teu irmão, para depois você oferecer a tua oferta e vir fazer comunhão comigo. Tem muita gente que diz que ama Jesus, mas não é capaz de amar Deus no irmão que está do lado. É muito fácil dizer que ama Jesus, que para ele está lá longe, mas não ama o irmão, não perdoa que está aqui no teu lado. E vou dizer, hein? Você é um mentiroso, uma mentirosa. Não sou eu que estou falando. São João diz: quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso, é falso, é hipócrita. Então, palavras duras, né? Não é o padre que está falando, é a palavra de Deus que fala para nós. Que o nosso interior possa expressar que somos pessoas que amam, que perdoam e que seja justo, como Deus é justo. Que Deus te abençoe grandemente.